A resposta à pergunta o que é o Natal deveria ser óbvia, mas infelizmente não é. Por conta do processo de secularização que se instala no Ocidente há séculos, o significado do Natal no imaginário coletivo tem sido bastante deturpado. Hoje, se você pergunta, principalmente para as novas gerações, o que é o Natal ou qualquer coisa sobre o Natal, eles vão associar a alguns símbolos como o Papai Noel da Coca-Cola, lojas ou shopping centers repleto de pessoas querendo comprar, o consumismo, a cultura do consumismo de maneira geral, o panetone, o chocotone, entre outras cositas. Mas mesmo a resposta óbvia para o Natal, infelizmente também tem sido deturpada. Obviamente, por conta de uma cultura cristã que nós temos, lembrando que o cristianismo ele é um dos pilares da sociedade ocidental, ainda que o processo de secularização tenha destruído muitos valores chamados judaico-cristãos da nossa civilização, alguns ainda permanecem. Ainda para muitas pessoas, o Natal significa o nascimento de Jesus. Mas o que significa o nascimento de Jesus? O que significa na sua mente a afirmação Jesus nasceu? Não apenas como uma mera afirmação ou como uma frase de efeito, mas como um fato histórico. Jesus nasceu. Por isso comemoramos o Natal. Mas quais as implicações do nascimento de Jesus na nossa vida nos âmbitos individual e coletivo? É o que veremos nesse vídeo depois da vinheta. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Um dos fatores que colaboram para que a gente não celebre o Natal como ele deve ser celebrado é a nossa incapacidade de compreendermos o que significa o fato de Jesus ter nascido. A gente precisa entender que o fato de Jesus ter nascido é o próprio Criador agindo de maneira direta e se manifestando plenamente na sua criação. Logicamente que a Bíblia diz que Deus ele é o autor da história. A história é a história de Deus. Não a história sobre Deus, mas a história é a história feita por Deus. E Jesus ele é o autor da história. C.S. Lewis, tentando explicar esse fato tão complexo, mas ao mesmo tempo tão real, fez a seguinte analogia. De antemão, ele já disse que essa analogia é imperfeita. Mas embora seja imperfeita, por conta da sua incapacidade de abarcar toda a complexidade e a grandeza do fato de Jesus ter se encarnado, ela é válida para a nossa reflexão. C.S. Lewis então diz, imagine que você seja um escritor. Imagine você sendo um hábil escritor, assim como o próprio C.S. Lewis, ou como J.R.R. Tolkien, ou como outro grande escritor que você conhece. Imagine que você cria uma história. Essa história tem um lugar onde ela acontece. Essa história tem um tempo em que ela acontece. Essa história ela tem personagens que fazem a história acontecer. Então imagine que você cria uma bela história, com lugares fantásticos, belos, com dramas, com idas e vindas, com aventuras. E imagine que você cria uma bela história que é de fato aclamada por muitas pessoas. Agora imagine você como o autor da história, você entrar na história e se manifestar nela. Imagine C.S. Lewis lutando lado a lado com Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia. Imagine J.R. Tolkien lutando lado a lado com Gandalf, com o príncipe Aragorn, com Frodo. Imagine um grande autor como esse entrando na história em que ele criou. Como eu disse, a analogia é imperfeita.
mas isso serve para que nós possamos ter a mínima noção do que significa a encarnação de Jesus. A Bíblia diz em João 1 que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dele. Em Romanos 11,36, o apóstolo Paulo também vai dizer isso. Em Hebreus, no capítulo 1, versos 2 e 3, o escritor aos Hebreus vai dizer a mesma coisa. Todas as coisas foram feitas por meio do Filho. Jesus é o Criador, cuja encarnação significa que ele se manifestou de maneira direta na sua própria criação. Jesus ele participou ativamente da história que ele criou. E isso precisa trazer um impacto para a nossa vida. Então, qual é o impacto que o fato do Criador de todas as coisas nascer como homem para se manifestar diretamente na criação? Isso precisa mudar a nossa vida. Jesus ele veio para mudar a história da humanidade. Então, por isso, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, como Deus Filho, o Deus Filho encarnado, ele veio justamente para fazer história, para fazer a minha história, para fazer a sua história. Então, imagine um evento histórico em que o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele se manifesta como homem para mudar a criação. Em Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo diz: habita corporalmente em Jesus a plenitude da divindade. O próprio Jesus disse isso em João 14,9, quando ele diz: aquele que me vê, vê o Pai. Então Jesus é o próprio Deus Filho, o Criador de todas as coisas, que veio para fazer história, para atuar diretamente na história. Então isso deve ser suficiente para que a nossa vida seja mudada. Não só o fato da encarnação de Jesus, mas depois da sua morte e depois da sua ressurreição, o próprio Espírito é enviado para mudar a nossa história. Então, esses dois eventos, a reencarnação de Jesus, que nasceu como homem, como Deus em forma humana, para mudar a nossa história, e a vinda do seu Espírito Santo, precisa mudar a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. A tua vida tem sido mudada por isso? O próprio Criador se manifestando na sua criação. Isso precisa impactar a nossa vida, de forma que a nossa vida seja completamente mudada. O apóstolo Paulo entendeu isso. Por isso que ele vai dizer em Gálatas 4,4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo, com toda a sua destreza intelectual, vai tentar descrever esse evento maravilhoso. E ele usa alguns termos aqui que são importantes para a nossa compreensão. Ele vai usar o termo que é traduzido como a plenitude dos tempos. A frase traduzida para o português como plenitude dos tempos é pleroma tou chronon. Chronon que vem de cronos, que é tempo. Vamos nos atentar a essa palavra que é traduzida como plenitude, que é a palavra pleroma. Pleroma é uma palavra que era muito usada no contexto da religião grega. Pleroma fala da realidade total, tanto a realidade dos deuses como a realidade dos homens. No mundo dos deuses e no mundo dos homens. Ou seja, na verdade é quando a plenitude dos deuses atua no plano dos homens. E é muito interessante o apóstolo Paulo fazer essa analogia. Porque, na verdade, na plenitude dos tempos, essa plenitude dos tempos nada mais é do que o evento histórico onde Deus, o Criador de todas as coisas, atua no Cronos, no tempo dos homens, que é a plena visitação, que é a plena manifestação de Deus de maneira direta. Isso precisa impactar a nossa vida. Essa plenitude precisa encher a nossa vida. E esse pleroma não fala apenas da manifestação do divino no espaço-tempo criado, em forma humana, mas fala também de que essa plenitude precisa abarcar a nossa vida. Infelizmente, o cristianismo tem sido dividido numa esfera espiritual ou numa esfera natural. Hoje nós temos, infelizmente, o que é chamado de progressismo cristão. E esse progressismo cristão, por conta da sua herança materialista, ele vai reduzir o cristianismo apenas à sua esfera material. Mas também nós temos o outro lado, em que o cristianismo se baseia numa espiritualidade
que é completamente alienada do aspecto natural. Ou seja, aquela espiritualidade que abarca apenas o transcendental. E na verdade não. O cristianismo é a síntese, onde a realidade espiritual se manifesta no plano físico, ou seja, se manifesta no plano natural. A encarnação de Jesus fala disso. E esse aspecto da encarnação de Jesus precisa fundamentar a nossa vida. Ou seja, a nossa maneira de pensar, sentir e agir deve ser fundamentada pelos valores divinos, pelos valores celestiais. Mas lembrando que nós devemos manifestá-los no plano natural. Ou seja, devemos manifestá-los através da nossa vida, na nossa casa, na escola, na sociedade, em todas as suas esferas. Ou seja, nós precisamos realizar mandato cultural. O Natal representa exatamente o mandato cultural. O mandato cultural que eu e você devemos exercer. E à medida que nós vamos exercendo isso, na consciência do que significa a encarnação de Jesus, é que nós celebramos o Natal. Então, a data do Natal, a festividade do Natal, deve fazer com que nós nos lembremos do que significa de fato o fato de Jesus ter nascido. Ou seja, é Deus se manifestando na sua criação. E isso deve permear a nossa forma de exercermos e vivermos o cristianismo. Diante de tudo isso, eu te desejo um feliz Natal. Até o próximo vídeo.